Olá, eu sou o Daniel e a gente vai continuar o nosso programa de educação patrimonial em casa durante essa pandemia, essa quarentena, né, que estamos atravessando. Você que já deve estar acompanhando os vídeos aí do canal, né, vendo os temas que a gente está abordando, refere-se ao campo do patrimônio. A gente está aqui numa das salas do Museu Anhanguera de Santana de Parnaíba, que a gente aborda sobre a arquitetura. A gente também está abordando sobre história, sobre memória, sobre patrimônio. São temas que têm a ver com a história do período colonial, que Santana surge, que se consolida, né? A história do Brasil e de São Paulo. Para quem não sabe, então, a gente tem um canal, Museu Anhanguera, não é institucional, né? Um canal assim, da iniciativa do setor educativo do museu. E também a gente fez uma sala do Google Classroom. Então a gente vai deixar na descrição do vídeo uma maneira de você se inscrever nessa sala virtual, nesse ambiente virtual de aprendizagem, que a gente disponibiliza vários materiais, tá? Não é só o conteúdo de vídeo, mas também PDFs de textos interessantes para a gente discutir. Nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouco sobre as tipologias das casas antigas da cidade. Então, o organismo do governo que veio para cá, para Santana de Parnaíba, analisou as construções antigas, as casas velhas, e decidiu preservá-las, né? Manter elas, porque elas contam uma história. E que história é essa? Essa história, eles estabeleceram, a partir do que eles levantaram, da parte arquitetônica, 19 tipos de construção. Então aqui na minha mão tem um material desse, produzido a partir de 1982, tudo bem? E a partir dele, então, a gente vai discutir, conversar um pouco sobre as tipologias dessas casas preservadas da área mais antiga da cidade, que é o centro. Beleza? Então, eles classificaram 19 tipos de construções. Aí eu queria só fazer São 209 casas tombadas. Uma observação que é a seguinte: 43 construções, edificações, né, não se enquadravam em nenhuma das tipologias. Então são casas que foram construídas de uma maneira sem aprovação de planta, sem um acompanhamento de algum engenheiro, arquiteto, enfim. Então elas não se enquadram nas tipologias que eles aventaram aqui no Centro Histórico, beleza? Então vamos regredir do tipo mais recente de construção, que é o tipo 19, até o tipo 1, tudo bem? Então a tipologia 19 das construções contemporâneas tem menos de 30 anos, olha só. E nessas tipologias, eles encontraram na região central 23 construções. Aí a gente volta para as casas de tipo 18. Casas térreas recuadas. Também apresentam características do início do século XX, porém recuadas ao alinhamento da rua. Nessa configuração, eles encontraram 9 construções. Casas de tipo 17. Casas térreas no alinhamento da rua, construídas e intestadas com a divisa, apresentando características do início do 20. E aí eles encontraram nessa tipologia 12 construções. Casas de tipo 16. Casas de 2 pavimentos, ou seja, aquele que a gente chama de sobrado, a parte de baixo e a parte de cima. Edificações de tijolos com pavimento térreo usado para comércio, com estilo característico no século XIX. E aí nessa tipologia tem 9 construções. Casas de tipo 15 são casas térreas sobre um porão alto com entrada lateral. Estas edificações apresentam uma melhora em relação aos do tipo 14, que a gente vai ver daqui a pouco, permitem um melhor aproveitamento do porão como residência para empregados. E aí nessa tipologia eles encontraram na região central 3 construções. Casas de tipo 14, casas sobre porão com entrada lateral, um tipo mais evoluído e recente que as outras, as anteriores, abertura de janelas laterais, supressão de alcovas, não tem iluminação e é comprometido o sistema de ventilação. Nessa tipologia tem 13 construções. Casas de tipo 13, são casas sobre porão, que eles chamam de morada inteira. Então a gente vai projetar aí na imagem, casas de morada inteira. E agora casa de meia morada, para você comparar a diferença. Muito bem, então a casa de morada inteira, edificações semelhantes a de tipo 12, contando com 2 alas que caracterizam a morada inteira.
E aí nessa tipologia são 6 construções, beleza? Mais 6 construções também são as casas de tipo 12, casas sobre porão de meia morada. Essa meia morada a gente mostrou na imagem, vou repetir aí para vocês verem. Casa de tipo 11, casa térrea de tijolos de morada inteira. Aqui mudou a técnica empregada na construção. Casas de tipo 10, casas térreas de tijolos de meia morada. Casas de tipo 9, casas térreas de tijolos, porta e janela. Edificações que podem ser denominadas porta e janelas semelhantes à de meia morada, sem apresentar um corredor, abrindo-se a porta diretamente ao cômodo da frente. Então a gente vai projetar uma imagem dessa construção. Casa de tipo 8, casas térreas, e aí a técnica tradicional, pau a pique, meia morada. Este tipo tem apenas uma ala de cômodos ligada a um corredor que atravessa toda a casa. Nessa tipologia tem 2 casas aqui no centro da cidade. Casas de tipo 7, são casas térreas de pau a pique, morada inteira. Pau a pique é a técnica que a gente já abordou no vídeo anterior aqui, você pode ver, vai estar aqui no card. Casa de tipo 6, são casas térreas de taipa de pilão. Edificações destinadas a atividades comerciais caracteristicamente definidas. Nessa tipologia são 2 construções. Finalmente chegando ao início das tipologias, a gente tem as casas de tipo 5. São casas de taipa de pilão, térreas de morada inteira. Constituem um tipo de residência urbana mais evoluída, chamada de morada inteira por possuir um corredor que atravessa da frente para o fundo do imóvel e fica perpendicular à rua. Desse corredor abrem-se os cômodos laterais. Nessa tipologia tem 2 casas assim. Casas de tipo 4 são casas de taipa de pilão de 2 pavimentos. Então a parte de baixo e a parte de cima de taipa de pilão, que é, por exemplo, o que a gente está dentro delas, né? Só que aí o que muda é a destinação, né? A parte de baixo dessas casas de tipo 4, destinada ao alojamento de escravos ou depósitos, e a parte de cima, moradia dos proprietários. Casas de tipo 3, e aí nessa de tipo 4, que são 2 pavimentos de taipa de pilão, a gente tem 4 construções no centro histórico. As casas de tipo 3 são casas de taipa de pilão de 2 pavimentos. O térreo usado para venda, comércio e a parte de cima para moradia. Nesse tipo de tipologia são 7 casas. Casas de tipo 2 são casas de taipa de pilão, térrea, de tamanho um pouco maior, uma casa grande, né? Edificações chamadas de sobrado, porque possuem um espaço que sobra. Não é um sobrado como a gente conhece hoje, 2 pavimentos, mas é uma parte de cima do giral, do sótão, que eles chamavam de casa de sobrado. E aí tem 8 casas nessa configuração. E casas de tipo 1, casas de taipa de pilão, térrea, mais pequenininha, e constitui os mais antigos exemplares urbanos. E aí nessa tipologia tem 9 casas. Uma delas é a casa pequenininha aqui do lado, a do Museu Anhanguera. Beleza? Então nesse vídeo a gente só pontuou um pouco essas tipologias das construções para a gente entender que não é tudo a mesma coisa. Então existem tipos de construções diferentes, que são de épocas diferentes, que empregam materiais diferentes e têm finalidades diferentes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.